vamos que vamos. A gente começou uma aula no nosso último encontro, né? Deste bloco que eu preparei para vocês. Então, como, né, eu sempre falo, lembrar que aqui é muito mais focado, os temas acabam se repetindo, e isso é normal, faz parte dessa fase de preparação, então não deve gerar angústia, porque a gente vai ver temas repetidamente, porque são os temas que mais caem. Eu tinha feito uma programação com questões da prova do TED dos últimos anos, depois casos clínicos, questões inéditas, e essas duas partes sempre acompanhadas de resumos, né, que eu chamo de hot topics sobre o tema, bem curto, porque na prova teórico-prática é muito menos momento de se ver teoria e muito mais de se ver imagem. E aí a última parte da aula é o que eu chamo de sessão iconográfica, questão inédita, que aí já não tem mais nem slide resumo, é imagem e bate-bola sobre diagnóstico e como responder questões. A gente viu as questões da prova e os casos clínicos, então ficou faltando para a gente ver a sessão iconográfica deste bloco aqui, ok? Então, vocês lembram, a gente passou pelas provas anteriores, tinha essa questão aqui, ok? Só para vocês se situarem e lembrarem. Então, a gente também viu essa aqui. Aí fomos, parará. Depois passamos por caso clínico. A gente viu esse meu paciente com essa biópsia, ok? Vimos esse aqui. Talvez eu apresente esse caso no Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Vamos ver. Eu vou fazer uma apresentação de caso lá e a gente ainda não decidiu qual. Talvez seja esse. Vocês viram antes, tá vendo? E aí, o último que a gente viu foi este aqui, que eram essas lesões e um caso de calcifilaxia. Lembraram? E aí, paramos aqui na sessão iconográfica e daqui seguiremos hoje, ok? Então, hoje não tem nem a questão da prova para dar aquela aquecida nem nada. A gente vai direto para a questão inédita, puro treino hard, ok? Então, bora lá. Considerando as imagens, analise as afirmativas. 1. Defeito mais comum da haste. 2. Decorrente da perda localizada da cutícula e exposição do córtex. Agora, assinale a alternativa correta. A. Apenas 1 é verdadeira. B. Apenas a 2 é verdadeira. C, ambas são verdadeiras e D, ambas são falsas. E o que é que a gente tem? A, B, C ou D? Ó, bate pronto, pá, resposta C. Já temos aqui. Vamos ver se... já temos inclusive diagnóstico tricorrex nodosa. Vamos ver quem mais se habilita a responder, se todo mundo concorda, se ninguém concorda, se alguém acha que é outra coisa. Bora lá, meu povo. Ok? Renato mandou muito bem. A alternativa aqui é verdade, é uma tercorrex nodosa, ok? E sim, é o defeito mais comum da haste, e sim, é decorrente da perda localizada da cutícula e, e exposição do córtex. Você reassistiu essa aula, Renato? Então tá bom, tão boa, ok? Então, tricorrex nodosa, defeito mais comum da haste e é decorrente da exposição do córtex por conta da perda localizada da corrente, da cutícula. Então, lembra que ela pode ser uma lesão sem nenhuma significância clínica decorrente de traumas que a gente submete à haste do cabelo no dia a dia, mas ela também pode estar presente na acidúria arginosuccínica, que é uma doença hereditária autossômica recessiva e que acaba tendo bastante tricorrex nodosa, ok?
Só para a gente lembrar aí um pouquinho. Muito bem, bora para o próximo. Assinale a figura que corresponde ao padrão vascular mais relacionado à doença de Bowen. A, B, C ou D? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer momento, pode perguntar, ok? Não tem slide resumo, mas o que tiver de dúvida, fala que boa, Juliano já mandou aqui, alternativa C, Renata também foi C, Fabiana falou C e ainda, né, glomerular. Boa, vocês estão certíssimos, é isso mesmo. O padrão corresponde, que mais, né, corresponde à doença de Bowen é o vaso glomerular e é aqui a alternativa C. Agora fala para mim, a alternativa A é de em quem que a gente encontra, qual que é o diagnóstico que eu penso quando eu vejo isso aqui, qual que é o diagnóstico que eu penso da alternativa B e qual que é o diagnóstico que eu penso quando eu vejo a alternativa D. Vamos aproveitar a questão. Não precisa ser na ordem. Se vocês lembrarem primeiro a B, põe para mim B, tal diagnóstico, D, tal diagnóstico. Vamos ver. Vamos aproveitar a questão. E aí? Alternativa C, vaso glomerular, doença de Bowen. Juliano colocou alternativa A, melanoma, B, queratoacantoma, Renato D, acantoma de células claras. Vamos ver se vocês estão certos, se estão errados. E é bom a gente aproveitar, tá todo esse padrão aí, vai que a pergunta fosse outra, né? Mais alguém, mais alguém? Fabiana? A D, nevo intradérmico, segundo a Fabiana. Boa. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses padrões aqui. E isso, Fabiana, vaso em vírgula. Vamos dar uma olhada nesses padrões aqui, vamos ver o que que a gente tem. Alternativa D é vaso em vírgula. Então, quando ele faz essa, são vasos mais curtos e curvados. Então, isso é descrito como um vaso que parece uma vírgula, e isso é típico, é característico, do névoa intradérmico. A gente pode ver em outras lesões? Sempre pode, né? Qualquer vaso a gente pode ver em várias lesões, mas não é o característico. Então, o típico, o mais relacionado àquilo que a gente bate o olho e pensa no diagnóstico, quando eu vejo um vaso em vírgula, é névoa intradérmico, ok? E esse desenhozinho assim, curto e curvado, é o vaso em vírgula, ok? Na alternativa B, esse vaso em looping, né? Ou vaso em grampo. Então, isso é descrito como vaso em grampo de cabelo, ou vaso em looping. Aqui, os três são vaso em grampo, vaso em looping, grampo de cabelo, são variações da mesma coisa, ok? Então, eu posso chamar isso aqui de vaso em grampo, isso aqui de vaso em grampo e isso aqui de vaso em grampo. Tá correto eu usar o mesmo nome para os três formatos. Isso, alguém, quem que falou? Foi Juliano, né? Falou que a gente vê no queratocantoma. Sim, a gente vê isso no queratocantoma, mas a gente vê isso muito na queratose seborreica. Então, quando eu vejo isso disperso, aleatoriamente por toda a lesão e principalmente circundado por um halo brancacento, isso é da queratose seborreica. No queratocantoma, é o mesmo vaso, o mesmo desenho, né? O vaso em grampo, também circundado normalmente por um halo brancacento, só que ele é disposto de forma radial na lesão, ao redor da massa de queratina central. Então, lembrar que o queratocantoma, né, aquela lesão crateriforme com plug de queratina central, e os vasos normalmente são dispostos de forma radiada ali ao redor do plug central. Então, sim, queratocantoma, perfeito, Juliano. E também não esquecer que é o vaso característico da queratose seborreica, ok? E a alternativa A
é melanoma mesmo. Aqui a gente tem um polimorfismo vascular, né? A gente tem três vasos diferentes e a gente tem este vaso, né, que é o cornscrew, vaso em saca-rolha, aqui também uma variação do vaso em saca-rolha, e isso a gente vê no melanoma ou na metástase de melanoma, ok? Então aqui a gente fica com melanoma, com queratose seborreica e queratocantoma, com névoa intradérmico e doença de Bowen. O acantoma de célula clara, como é que a gente tem? O acantoma de célula clara, o vaso é um vaso em ponto. Então, é um ponto vermelho. Só que esses pontos vermelhos são dispostos em fila indiana. Então, é uma sequência de pontos vermelhos dispostos, arranjados como se fosse numa fileira. Então, são pontos, né? São vasos em pontos dispostos de maneira linear, distribuídos pela lesão, muitas vezes formando desenhos como se fossem um colar de contas esticado sobre a lesão, ok? Assim é o padrão vascular do acantoma de células claras. Bora lá. Correlacione a coluna de colônias com a figura correspondente na coluna de microcultivos e escolha a alternativa correta. A gente tem A, B, C e 1, 2, 3. E aí correlaciona a colônia com o microcultivo e aí vamos para as alternativas. Ó, esse povo tá afiado demais, gente. Juliano já mandou aqui a alternativa D, Fabiana mandou a alternativa D, e é isso mesmo, vocês estão cobertos de razão, é alternativa D, ok? Então, a gente tem a 3, ou seja, esta colônia com este microcultivo, né? Depois B1 aqui. Então, Schonlein, Canis e Rubrum, ok? Se tiver dúvida, me pergunta, gente. Eu volto e falo um pouquinho mais, ok? É que vocês responderam, estão tranquilos, eu estou seguindo, mas se tiver dúvida, me pergunta. Assinale a imagem que mais claramente não corresponde ao anátomo patológico. Renato, eu volto. Vamos responder aqui, eu volto lá para a gente descrever um pouquinho o Canis. Fabiana coloca meio perguntando assim, C? Renato afirma que é A. Fabiana diz que a imagem está ruim. Pode ser sua internet, Fabiana, porque é, a qualidade da imagem pode variar um pouco de acordo com a velocidade da sua internet. Ok. Alberto diz que é a alternativa A. Juliano fala B, não é micronodular, é nodular. Renato perguntou CBC, esclerodermiforme. Então, primeira coisa, para a gente saber, né, qual imagem dermatoscópica tem relação ou não com o anátomo, eu preciso saber qual que é o diagnóstico. Então, o que que a gente está vendo nessa lâmina? Qual que é o diagnóstico da lâmina, do anátomo patológico? Vamos lá, vocês estão super no caminho certo. Boa, Juliano falou, é um baso. É isso aí, Juliano, é um baso, ok?
É um baso. Alguém tem dúvida de que isso aqui é um baso celular? A gente tem blocos de células basaloides, né? Então, lembra, célula basaloide? A gente vai ter esse núcleo hipercromático, né? Com as células dispostas aleatoriamente no centro do bloco, paliçada na periferia. Então, olha cá, paliçada na periferia, aleatoriamente no centro do bloco, a fenda que separa o bloco do estroma adjacente e um monte de mucina, tanta que está em HE e eu consigo ver a mucina azulada aqui preenchendo a fenda e até fazendo esses lagos dentro do bloco tumoral. Então, vaso celular, ok? Renato coloca assim, ou micronodular ou esclerodermiforme. E, Renato, lembrar que não necessariamente precisa ser ou, ok? Lembra que até 40% dos vasos celulares tem mais de um subtipo histológico na mesma lesão. Esse aqui, por exemplo, é um micronodular com componente, ó, infiltrativo. A gente vai usar o termo esclerodermiforme, né? Mas quando eu tiver aquele colágeno mais hialino, lembra aquele esclerosado mesmo, aquela esclerose do colágeno adjacente. Mas aqui, ó, é o padrão infiltrativo, aqueles blocos geométricos mais alongados, ok? Então, não necessariamente a gente precisa ter um único subtipo histológico, a gente pode ter mais de um subtipo histológico na mesma lesão. Então, esse aqui é um micronodular com componente infiltrativo, ó. Ok, é um baso. Então, vimos que é um baso. Dessas dermatoscopias aqui, o que que vocês estão vendo? Juliano colocou que a confunde com hiperplasia sebácea. Juliano, será que confunde? O que a questão está te perguntando? Exato, Alberto. O Alberto colocou, eu acho que é. E é, gente. A A é uma hiperplasia sebácea, ok? A alternativa A não é uma dermatoscopia de base celular. A alternativa A é uma dermatoscopia de hiperplasia sebácea. E é por isso que a resposta é alternativa A, porque a questão é, assinale a imagem que mais claramente não corresponde ao anátomo patológico, ok? E isso é uma hiperplasia sebácea, o anátomo é de um vaso celular. Eu concordo com vocês. A alternativa B é uma dermatoscopia de um carcinoma basocelular nodular. A gente espera que a histologia venha nodular, mas lembrem-se que eu posso biopsiar isso aqui e isso ter um componente micronodular ali junto, ok? Então, isso, mas sim, isso é um vaso celular nodular. Isso aqui, o que que a gente está vendo? Um monte de spoke-wheel e estrutura concêntrica, né? Então, tem estrutura em raio de roda e estrutura concêntrica, o que é muito sugestivo de um vaso celular superficial, mas vaso celular, ok? Então, aqui, este especificamente é um vaso celular também, né, com algum aspecto nodular, pode, eu sei até o diagnóstico, porque é lesão de paciente meu, né? A dermatoscopia é minha, de arquivo pessoal, mas, teórico, assim, não sabendo, base celular é nodular, ok? Eu sei que ele é um cístico porque eu tenho o AP, mas a gente não precisaria saber que pela dermatoscopia que ele é um CBC cístico, ok? Então, ó, base celular, hiperplasia sebácea. Beleza? Hum.